Olá, oitavo ano! Vamos começar então com a semana 1 do PET volume 6 de História. Lembrando que neste vídeo eu vou fazer semana 1 e semana 2 do PET volume 6. Então vamos começar aqui com a semana 1, tá? E o tema é as forças políticas no início do segundo reinado no Brasil. Antes da gente começar nas atividades, eu vou falar um pouquinho sobre os grupos políticos que regiam a política brasileira, que dominava a política brasileira no segundo reinado, tá? Que eram eles, Partido Liberal e o Partido Conservador. Partidos no segundo reinado. Partido Liberal, que eram os Luzias, defendiam mais autonomia para as províncias, venceu as primeiras eleições parlamentares. Essa questão de defender mais autonomia é dar mais poderes para os estados, províncias nesse caso aí são os atuais estados, ok? Partido Conservador, os Saquaremas defendiam um poder central forte. De volta ao poder em 1841, tomaram medidas para reduzir o poder das províncias. Então, eles tinham objetivos diferentes, rixas entre eles. Dom Pedro II aparece aqui nessa imagem, segurando uma balança aqui, meio que uma balança. É como se ele estivesse equilibrando o peso entre esses dois partidos, né? Ora, um ficava aí sendo o braço direito dele na política, ora o outro. Por quê? Para que ele pudesse manter o controle sobre esses partidos. Vamos começar então com os antecedentes. No fim do período regencial, muitas revoltas ameaçavam a unidade territorial do país. Alguns grupos políticos consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia conter essas revoltas. No entanto, ele tinha 14 anos e a Constituição permitia ao rei governar somente com 18 anos. Para resolver este problema, foi feita uma alteração na Constituição, declarando a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que recebeu o título de Dom Pedro II. Essa alteração na Constituição é denominada de golpe da maioridade. Inicia-se assim o segundo reinado em 1840. Grupos políticos. Os grupos políticos que predominaram no segundo reinado foram os liberais e conservadores. Na teoria, liberal significa aquele que busca mudanças significativas no país, nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Conservador, por sua vez, significa aquele que não deseja mudanças profundas, preferindo manter as coisas como estão. No entanto, na prática, liberais e conservadores tinham muito em comum, pois pertenciam aos grupos da elite brasileira e geralmente eram fazendeiros e donos de escravos, ou seja, não havia muita diferença entre eles. E aqui é uma charge, né, onde Dom Pedro tentava conciliar aí os partidos liberal e conservador, na medida que alternava eles no poder para manter um equilíbrio em seu governo. Parlamentarismo às avessas. Para agradar os grupos políticos durante o seu governo, Dom Pedro II aceitou reduzir o seu poder, adotando o parlamentarismo em 1847. O parlamentarismo é um sistema de governo caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos de um primeiro-ministro. O Brasil procurou imitar o modelo parlamentarista inglês, porém o poder moderador ainda mantinha um controle político nas mãos de Dom Pedro II. Assim, o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas, pois foi o contrário do modelo inglês. E aqui eu coloquei para vocês um esquema onde vocês podem notar que o poder moderador está acima dos demais poderes, né? Que abaixo dele vem um Conselho de Estado e aí vem legislativo, executivo e judiciário divididos aí de acordo com a função de cada um. Mas lá em cima está o poder moderador, acima e podendo mexer, né, em todos os demais poderes. Então aí veio um texto, né, quem vai controlar o jovem imperador brasileiro Dom Pedro II? E você pode dar uma pausa no vídeo ou ler no seu PET, né, que é o texto base para você responder essas perguntas. E vamos às atividades. Quais partidos políticos se consolidaram após 1840 no Brasil e quais grupos sociais os formavam? Então, é aquilo que eu falei lá, é o Partido Liberal e Conservador. Então, quem formava esse Partido Liberal? Lideranças do Centro-Sul e membros da sociedade urbana, e o Partido Conservador, antigos regressistas, elite da política nordestina, altos funcionários do governo, comerciantes e grandes proprietários de terra. Atividade 2.
Porque podemos dizer que o Partido Liberal tinha mais proximidade com o jovem imperador nos primeiros anos de seu reinado. Pelo fato de terem sido responsáveis pelo golpe da maioridade, os liberais foram o primeiro ministério de Dom Pedro II. Atividade 3. Busque na internet ou consulte seu professor de história sobre o modelo de monarquia parlamentarista na Inglaterra e compare com o modelo adotado no Brasil no segundo reinado. Então, eu vou falar para vocês aqui que a resposta é essa aqui que está de negrito, tá? Então, aqui fala sobre o modelo do parlamentarismo inglês e aqui fala do brasileiro. No parlamentarismo inglês, o monarca tem poderes limitados. É a representação do governo. Quem governa é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro esse que é eleito, né, dentro da Câmara dos Comuns, né, porque lá tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns é eleito pelo povo. A Câmara dos Lordes tem cadeiras fixas. Quando há uma eleição lá dentro do Reino Unido, né, eles elegem os deputados da Câmara dos Comuns. E o partido mais votado elege o primeiro-ministro, que é aquele que vai governar o país. No Brasil, ficou conhecido aí como parlamentarismo às avessas ou parlamentarismo à brasileira. A organização do sistema parlamentar acabou sendo completamente avesso ao modelo inglês. O imperador Dom Pedro II submetia os demais poderes aos seus interesses. Então, acima de poder legislativo, executivo e judiciário, existia o poder moderador. O imperador, ele tinha total liberdade para escolher os integrantes do Conselho de Estado e, na maioria das vezes, igual fala aqui no texto mesmo, as ações refletiam aí o interesse do imperador. Para você saber um pouco mais, você pode estar pausando o vídeo aí e lendo um pouquinho mais sobre tanto o parlamentarismo inglês quanto o parlamentarismo aqui às avessas brasileiro, tá? E o parlamento inglês, ele é aqui até hoje, né, no Palácio de Westminster, em Londres, é onde fica o relógio mais famoso do mundo, o Big Ben. Então, continua sendo a sede do parlamento inglês. Então, agora nós vamos para o PET volume 6, semana 2. E o tema é a Guerra do Paraguai. O PET vem trazer para vocês aí o texto de apoio, da qual você vai utilizar ele para você responder as perguntas que vão vir na sequência. E ele continua aqui e nós vamos para a atividade. Atividade 1. Diante do texto acima, responda as seguintes questões acerca da Guerra do Paraguai. Letra A. Qual era o interesse do governo brasileiro nas eleições uruguaias de 1864? O Brasil queria garantir a livre navegação nos rios da Bacia Platina. Isso que está entre parênteses você não precisa colocar, se não quiser, tá? Mas é só para explicar. A Bacia do Prata é formada pelas águas dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Então, gente, esses rios eram de extrema importância comercial. E ainda mais que o Paraguai queria aí ter acesso aí ao mar. E o único acesso para ele ter ao mar era navegando aí nos rios da Bacia Platina. Então, continuando aqui. Por fim aos conflitos por terra e gado na fronteira com o Paraguai e depôs o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Letra B. Qual a importância econômica da Bacia do Prata para a região no século XIX? A Bacia do Prata é formada pelas águas dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e no século XIX representava a única comunicação da província do Mato Grosso com a capital do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro. Representava também a única forma de escoamento da produção paraguaia, uma vez que este país não tinha saídas para o mar, fazendo-os dependentes das águas destes rios para sobreviver economicamente. Letra C. O que foi a Tríplice Aliança? Tríplice Aliança foi a unificação das tropas de Brasil, Argentina e os colorados uruguaios, visando derrotar os blancos e as tropas de Solano Lopes do Paraguai. Então, na medida que a guerra foi se desenvolvendo, houve essa aliança entre Brasil, Argentina e uruguaios, né, que formou a Tríplice Aliança contra as tropas de Solano Lopes, contra o Paraguai.
Letra D. Qual o impacto do conflito para a nação paraguaia? Aqui você começa a resposta com letra maiúscula, eu esqueci de colocar, mas você não esqueça, por favor. Uma vez que o conflito ocorreu em suas terras, gerou grande destruição de sua infraestrutura e economia. Como perdas de guerra, teve que ceder parte de seus territórios à Argentina e ao Brasil, enfraquecendo ainda mais suas tentativas de recuperação. A população teve grande número de baixas. Estima-se que ao menos 150 mil paraguaios tenham perdido a vida no conflito, equivalente a 1/5 da população da época. Até os dias atuais, a sociedade paraguaia busca se recuperar deste violento conflito. Há relatos, gente, de que a Guerra do Paraguai foi se estendendo e o contingente de soldados paraguaios iam diminuindo tanto que eles levaram, inclusive, crianças e idosos para lutar nessa guerra. Então, praticamente a população masculina do Paraguai foi, praticamente dizimada. Letra E. Podemos afirmar que o conflito foi oneroso ao Império Brasileiro? O que é oneroso, Porque causou dívidas, Teve que ter altos gastos, Nós podemos afirmar sim. Eu esqueci de colocar o sim aí também, estou esquecida, Mas é isso mesmo. A guerra representou uma profunda crise econômica, uma vez que o Império Brasileiro custeava quase todas as despesas da Tríplice Aliança, resultando em gastos que estouraram o orçamento brasileiro. Então é isso, amados. Se foi útil, curte, compartilhe, se inscreva neste canal para você me ajudar e me aguarde que as próximas eu vou tentar fazer assim também, as 2 semanas juntas na próxima semana, tá bom? Não vou garantir que vai ser próxima semana, mas eu vou tentar, tá? Grande beijo, um abraço, até mais.